O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 10. Sobre as ocupações e as missões dos espíritos. 558. Além de trabalharem pelo seu aperfeiçoamento pessoal, os espíritos possuem outras ocupações? Os espíritos são os ministros de Deus e concorrem para a harmonia do universo ao executar as suas vontades. A vida no mundo espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de sofrida, como é a vida na Terra. Lá não existe o cansaço do corpo físico, nem as angústias das necessidades. 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também possuem utilidade para o universo? Todos têm deveres a cumprir. O mais simples dos pedreiros também não participa da construção do edifício, assim como o arquiteto? Ver pergunta número 540. 560. Os espíritos possuem atribuições especiais? Todos nós precisamos viver em todos os lugares e adquirir o conhecimento de todas as coisas, exercendo sucessivamente funções em todas as partes do universo. Mas, como está escrito no Eclesiastes, existe um tempo para cada coisa. Assim, enquanto um cumpre hoje a sua missão neste mundo, outro já cumpriu ou ainda cumprirá em outra época, na terra, na água, no ar, etc. Observação. Eclesiastes. Livro do Antigo Testamento escrito por Salomão. Também é conhecido como o Livro da Sabedoria. 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um deles ou são atribuições exclusivas de algumas classes? Todos precisam percorrer os diferentes graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a inteligência sem o respectivo trabalho, enquanto outros só a adquirem com muito esforço. Comentário de Kardec. O mesmo ocorre entre os homens. Ninguém chega ao grau supremo de habilidade numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. 562. Os espíritos superiores, não tendo mais o que aprender, encontram-se em repouso absoluto ou ainda possuem ocupações? O que queriam que eles fizessem durante a eternidade. A ociosidade eterna seria para eles um suplício eterno. 562-A. Que tipo de ocupação possuem os espíritos superiores? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e cuidar para que elas sejam executadas. 563. Os espíritos vivem permanentemente ocupados? Sim, o seu pensamento está sempre em atividade, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. A própria atividade dos espíritos é para eles um prazer, pela consciência que têm de serem úteis. 563-A. Essa alegria por estar sempre em atividade se concebe para os bons espíritos. Ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Você confia ao trabalhador braçal e ao ignorante o mesmo trabalho que confia a um homem instruído?
564. Entre os espíritos, existem aqueles que são ociosos ou que não se ocupam com nada de útil? Sim, mas esse estado é temporário e está subordinado ao desenvolvimento da inteligência do espírito. Existem entre os espíritos, assim como entre os homens, aqueles que vivem apenas para si mesmos. Cedo ou tarde, essa ociosidade acaba pesando em suas consciências. O desejo de progredir faz com que eles sintam que ter uma atividade é necessário e sentem-se felizes por tornarem-se úteis. Estamos nos referindo aos espíritos que já possuem a consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque, em sua origem, eles são como crianças recém-nascidas que agem mais pelo instinto do que por vontade própria. 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam tudo aquilo que possa confirmar a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que foi pintor ou arquiteto na Terra, quando retorna ao mundo espiritual, se interessará, de preferência, pelas mesmas especialidades? Tudo se confunde num objetivo geral. Se o espírito for bom, se interessará por esses trabalhos, desde que eles permitam ajudar as almas a se elevarem até Deus. Aliás, esquecem que o espírito que desenvolve uma arte em uma existência pode ter praticado outra em existência anterior, uma vez que é preciso que ele tenha conhecimento de tudo para atingir a perfeição. Assim, conforme o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. Isto é o que deve ser entendido quando eu afirmei que tudo se confunde num objetivo geral. Notem ainda o seguinte: o que é sublime no mundo atrasado em que vivem não passa de infantilidade em mundos mais adiantados. Como querem que os espíritos que habitam esses mundos superiores, onde existem artes que vocês desconhecem, admirem algo que para eles não passa de um trabalho de aprendiz? Como eu já disse, eles se interessam por tudo que possa revelar algum tipo de progresso. 566-A. Compreendemos que seja assim, em relação a espíritos mais adiantados. Entretanto, estamos nos referindo a espíritos comuns, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Para esses, o caso é diferente. Como o ponto de vista de onde observam as coisas é mais limitado, eles podem admirar o que vocês também admiram. 567. Os espíritos se envolvem, algumas vezes, com as nossas ocupações e com os nossos prazeres? Os espíritos comuns se envolvem. Eles estão sempre ao redor dos encarnados e, algumas vezes, participam ativamente de suas tarefas conforme suas naturezas. É necessário que se envolvam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, estimulando ou moderando suas paixões. Comentário de Kardec. Os espíritos se ocupam com as coisas da terra conforme o estado de elevação ou de inferioridade em que se encontram. Os espíritos superiores possuem a condição de analisar as coisas nos mínimos detalhes, mas somente o fazem quando isso for útil ao progresso. Apenas os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo, em função das lembranças que ainda estão presentes em suas memórias e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. 568. Os espíritos que possuem missões a cumprir o fazem quando estão encarnados ou quando estão desencarnados?
Os espíritos cumprem suas missões em ambos os estados. Para certos espíritos desencarnados, cumprir uma missão é uma grande ocupação. 569. Quais são as missões que os espíritos desencarnados podem receber? As missões são tão variadas que é impossível descrevê-las. Aliás, muitas dessas missões vocês ainda não podem compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e nem sempre é possível penetrar em todas as suas intenções. Comentário de Kardec. Os espíritos sempre recebem missões cujo objetivo é fazer o bem, estejam encarnados ou desencarnados. Eles são encarregados de ajudar no progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais. São encarregados também de preparar o caminho para alguns acontecimentos e de zelar pela realização de certas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas, mais locais, como assistir aos doentes, agonizantes e aflitos, zelar por aqueles que são seus protegidos, ajudando-os com seus bons conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que existem tantos tipos de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito progride segundo a maneira pela qual desempenha sua tarefa. 570. Os espíritos sempre têm consciência dos projetos que recebem para executar? Nem todos. Existem aqueles que apenas são instrumentos cegos e não possuem consciência do que estão fazendo. Entretanto, outros sabem muito bem com que objetivo trabalham. 571. Apenas os espíritos elevados cumprem missões? A importância da missão está sempre em concordância com a capacidade e a elevação do espírito. O mensageiro que entrega uma correspondência também cumpre uma missão, embora não seja a mesma que a do general. 572. O espírito é obrigado a aceitar uma missão, ou a aceitação depende de sua vontade? Ele solicita a missão e fica feliz em recebê-la. 572-A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim. Geralmente existem muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Consiste em instruir os homens, ajudá-los a progredir, aperfeiçoar suas instituições, utilizando-se para essa finalidade do seu trabalho e do auxílio material. Apesar de serem gerais, as missões variam de importância. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito evolui pela encarnação, ele concorre dessa forma para a realização da vontade de Deus. Todos têm sua missão na Terra e cada um pode ser útil de alguma forma. Observação: instituição é o conjunto de regras e normas responsável pelo bom andamento das necessidades gerais de uma cidade, de um estado ou de um país. 574. Na Terra, qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis? Realmente existem pessoas que vivem apenas para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São seres dignos de compaixão, porque a sua inutilidade lhes trará intensos sofrimentos. Muitas vezes, seu castigo já se inicia nesta encarnação, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa.
574a. Se os espíritos podiam escolher, porque prefeririam uma existência que não lhes traria nenhum proveito. Entre os espíritos, existem também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa agir assim porque mais tarde compreenderão, através do próprio sofrimento, os inconvenientes dessa inutilidade. Eles serão os primeiros a solicitar uma oportunidade para recuperar o tempo perdido. Pode ocorrer também que tenham escolhido uma vida mais útil. Entretanto, uma vez encarnados, recuam diante da execução da tarefa e se deixam influenciar por espíritos que os incentivam a permanecer na ociosidade. 575. As ocupações comuns se parecem mais com deveres a cumprir do que com missões propriamente ditas. O significado da palavra missão está associado a um sentido mais amplo e menos pessoal. Assim, como se pode reconhecer que um homem está realmente desempenhando uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza e pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. 576. Os homens que têm missões importantes a cumprir na Terra foram escolhidos por Deus para desempenhá-las? Possuem consciência dessas missões? Algumas vezes, sim, mas geralmente as ignoram. Ao nascerem na Terra, eles possuem um objetivo mais ou menos vago, até que, gradativamente e de acordo com as circunstâncias, suas missões se apresentam de modo mais claro. É então que Deus os direciona para o caminho pelo qual deverão cumprir o que lhe está reservado. 577. Quando um homem executa alguma coisa de grande utilidade, é sempre em consequência de uma missão anteriormente prevista por Deus, ou pode ter recebido uma missão que não estava prevista. Nem tudo o que o homem faz é resultado de uma missão predestinada. Muitas vezes, ele é um instrumento de que um espírito se serve para executar alguma coisa útil. Por exemplo, um espírito quer escrever um livro que ele mesmo escreveria se estivesse encarnado. Assim, procura o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite a ideia do livro a esse escritor e dirige a sua execução. Entretanto, o escritor não veio à Terra com a missão de executar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e inúmeras descobertas. Deve-se dizer ainda que, enquanto o corpo físico está dormindo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito desencarnado e ambos se entendem a respeito da tarefa a realizar. 578. O espírito pode falhar em sua missão por sua própria culpa? Pode falhar se não for um espírito superior. 578a. Quais são as consequências dessa falha para o espírito? Terá que recomeçar a tarefa e nisso consiste a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que porventura tenha causado. 579. Como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que pode falhar? Será que Deus não sabe antecipadamente que o seu general sairá vencedor ou será derrotado? Certamente que sabe, e seus planos, quando importantes, não são confiados aos que podem abandonar a obra no meio do caminho. A questão está no conhecimento do futuro que Deus possui e vocês não. 580.
O espírito que encarna para desempenhar uma missão possui o mesmo receio que o espírito que encarna para cumprir uma prova? Não. O espírito que encarna para desempenhar uma missão já possui experiência. 581. Os homens com inteligência bem acima da média certamente possuem uma missão a cumprir. Mas, entre eles, existem aqueles que se enganam e, ao lado de grandes verdades, também propagam grandes equívocos. Como se deve considerar a missão desses homens? Esses homens enganam a si próprios. Estão abaixo da tarefa que se propuseram executar. Entretanto, é necessário levar em conta as circunstâncias. Os homens sábios devem falar de acordo com a época em que vivem. Assim, um ensinamento que parece errado ou infantil para uma época avançada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. 582. A paternidade pode ser considerada uma missão? Sem dúvida, a paternidade é uma missão. Ela é um compromisso que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus coloca o filho sobre a guarda dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem, e lhes facilita a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Entretanto, existem aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer com que elas deem bons frutos do que endireitar o caráter de seu filho. Se o filho falhar por culpa dos pais, estes sofrerão as consequências dessa queda. Assim, os sofrimentos que o filho vivenciou recairão sobre os pais em uma vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho trilhasse o caminho do bem. 583. Os pais são responsáveis pelo filho que segue o caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensam? Não. Entretanto, quanto maior for a tendência do filho em praticar o mal, mais a tarefa é difícil, e maior será o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. 583-A. Os pais usufruem de algum benefício se o filho se torna um homem de bem, apesar da negligência ou do mau exemplo que eles lhe proporcionaram? Deus é justo. 584. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador político que tem em vista apenas satisfazer a sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante das calamidades que ocasiona? Com muita frequência, o conquistador é um instrumento do qual Deus se serve para que sua vontade seja cumprida, e essas calamidades são algumas vezes um meio de fazer um povo avançar mais rapidamente. 584-A. Se essas calamidades passageiras produzem algum bem, aqueles que foram instrumentos do interesse pessoal do conquistador não desfrutam de uma parcela desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que procurou fazer e com a retidão de suas intenções. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnados possuem ocupações que estão relacionadas com a sua existência no corpo físico. Quando estão desencarnados, suas ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento que já alcançaram. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Ajudam os homens com inteligência superior que contribuem para o adiantamento da humanidade.
Existem aqueles que encarnam para executar uma missão que resultará em progresso para todos, enquanto outros tomam sob a sua guarda os indivíduos, as famílias, os aglomerados humanos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, espíritos protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, dirigem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam nas ocupações e nos divertimentos dos homens. Os espíritos imperfeitos ou impuros aguardam, entre sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhe proporcione os meios para que se adiante. Se eles praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem desfrutar do bem.